Fala pessoal, hoje a LTF vai apresentar para vocês uma explicação um pouco mais técnica de como é que funciona o nosso robô, o Bot Valor César, que opera aqui no Brasil. Então a gente vai abordar um pouco uma introdução específica sobre análise técnica e falar um pouco do mercado financeiro e como é que isso tudo está relacionado, tá? Meu nome é Thiago Matos, eu sou gestor de tecnologia e inovação e vou guiar vocês nessa apresentação. Vamos falar um pouco aqui sobre o mercado financeiro, né, dar uma breve introdução sobre análise técnica, né, os princípios básicos que estão relacionados com o nosso robô, especificamente. Vamos falar do robô, o que é o robô Bot Valor César, né, quais são os resultados que ele tem até a data presente dessa apresentação. Como ele funciona na prática, a gente vai mostrar para vocês um AVPS, o robô, e vai dar uma ideia de como é que ele funciona para vocês na prática. E falar um pouco sobre o nosso compromisso, sobre esse produto e sobre a forma como trabalhamos. Então, como eu falei, o Bot Valor César ele opera aqui no mercado nacional, né, na Bolsa de Valores, na BMF, na B3. E o que é a Bolsa? A Bolsa é um mercado de oferta e demanda por negócios futuros, que envolve derivativos, ações, que é o mercado à vista, entre outros tipos de negócio. E mais especificamente sobre o ativo financeiro que a gente negocia, né, que a gente trabalha, que é o mini índice, né, nada mais é do que uma composição do índice Bovespa, né, que é formado por uma carteira teórica de ações que muda de tempos em tempos, de mês em mês, e que traz valorizações e desvalorizações de papéis, e isso reflete nas oscilações do mercado. Existem dois tipos, né, de contratos de índice, né, do índice Bovespa que podem ser negociados, que é o mini índice e o índice cheio, né. A variação entre eles é o valor financeiro que eles negociam e a margem que você precisa ter em conta para fazer essa negociação. Como vocês podem ver aqui na apresentação, o valor de um ponto no mini índice custa 20 centavos e o valor de um ponto no índice custa R$1. Então existe uma diferença de 5 vezes o tamanho do custo, né, de uma operação específica sobre índice, dependendo de qual você escolha. No nosso caso, nosso robô trabalha com mini índice. Falar um pouco sobre análise técnica, é importante para vocês entenderem como o robô funciona, é sobre Charles Henry Dow. Esse é o famoso pai, né, assim conhecido como o pai da análise técnica, porque toda a teoria que ele desenvolveu é que deu o norte para a análise técnica que conhecemos hoje, né. A formação dele era jornalista, inclusive ele foi um dos fundadores do Dow Jones Financial News Service, e lá ele publicava os estudos dele sobre a área financeira e culminou para o desenvolvimento dessa teoria, né. Isso aí foi por volta de 1864, né. Então o que ele fala? Que até hoje isso é praticado, que os índices descontam todos os fatores que afetam os preços. Então às vezes uma notícia, alguma coisa que vai sair, o mercado sente isso e o preço termina sendo refletido no comportamento desse ativo financeiro. Um outro item importante é que o mercado se move em tendências, né? Tendências de alta, tendências de baixa. Podem ser primárias, secundárias ou terciárias, depende da duração. Como é que a gente consegue enxergar isso? Através dos tempos gráficos. Se você for aumentando os tempos gráficos, vocês conseguem ter uma noção clara do que é uma tendência duradoura. Você consegue ver os movimentos bem definidos
e consegue identificar a grosso modo como é que essas tendências se comportam, tá? E ele fala o seguinte, que tem que ter uma confirmação, né? Ou seja, para você ter uma mudança de tendência ou uma confirmação de uma tendência, você tem que ter dados que comprovem isso, né? Um outro item muito importante é a questão do volume, né? Então, quando você vai ter um movimento de tendência, o volume financeiro acompanha isso, tá? Então, é possível identificar essa mudança de tendência observando o volume financeiro. E a gente está numa tendência até que essa tendência seja substituída por outra, né? Que é o último item que, resumidamente falando, que a gente traz para vocês aqui. Então, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração aqui, através dessas imagens que vocês podem ver aqui, é a formação, a grosso modo, de uma tendência de baixa, uma tendência de alta. Então você tem um comportamento, você tem uma correção, né? Você tem um movimento de ajuste para você continuar numa tendência, a tendência primária. Outra pessoa que contribuiu muito para a análise técnica é o Ralph Nelson Elliott, né? A formação dele era contador, ele foi das pessoas que contribuíram enormemente para a questão do comportamento do preço, tá? Que é uma das coisas mais importantes que tem na análise técnica, é você observar o preço, análise técnica e análise gráfica. Então, um dos itens que ele abordou foi que embora o mercado de ações possa parecer aleatório, imprevisível, eles seguem as leis previsíveis e naturais e podem ser medidos e previstos usando o número de Fibonacci. Então o que aconteceu? Ele, analisando o comportamento dos preços, ele percebeu que as ondas, que as tendências se moviam com formas que aparentemente eram aleatórias e imprevisíveis, mas eles seguiam leis da natureza, ou seja, a questão do Fibonacci adere perfeitamente ao comportamento desses preços. E a outra questão que dá base a esse estudo dele é que quem provoca o preço age de forma emocional, subjetiva e tomando decisões sem conhecimento, né, sem certeza, assumindo um comportamento de manada, né? Ou seja, muitas vezes acontece realmente isso no mercado, né? Isso aí, pois, essa teoria de 1938, mas você percebe que a partir de um movimento importante do mercado, todos seguem aquele comportamento e o preço se desloca naquele sentido especificamente. Então, essas duas personalidades da análise técnica, combinadas com a teoria do fractal, é que fazem todo o sentido para a composição desse nosso setup, que a gente vai mostrar um pouquinho mais lá na frente. Então, se os preços se movem em tendência e a tendência é formada por uma onda, logo os tempos gráficos de diferentes, né, mostrarão cada um em seu tempo a construção do preço, conhecendo o seu comportamento de subida e descida com Fibonacci. Então o que é que a gente está mostrando aqui para vocês? Que independente do tempo gráfico, a gente vai ter tendências de alta, tendências de baixa, e dentro dessas tendências a gente vai ter a construção das ondas. Vai ficar mais claro para vocês nesse momento. Então a gente está mostrando para vocês aqui agora uma apresentação que tem um time frame de 30 minutos, ou seja, um gráfico de 30, e a gente passa para um gráfico de 15 minutos, a gente já está vendo a onda sendo construída. No 30 minutos a gente construiu uma onda, um pedaço dessa onda. No gráfico de 5 minutos agora, a gente está construindo essa onda em tempos, em formas menores, mas ela está sendo construída da mesma forma. É isso que todas essas três teorias mostram. E isso é que é importante observar. Por quê?
porque a gente vai atacar esses fractais dentro da nossa análise. O nosso robô, ele atua dessa forma. Bom, o Bot Value César é um robô investidor, que é um software, né, programado para executar uma estratégia. Tá? Como é que o Bot Value foi desenvolvido? Né? Ele foi criado por um trader carioca, né, chamado César Cardoso, que percebeu que o mercado tinha esse padrão. O mercado de índice, de mini índice, especificamente aqui da Bolsa do Brasil, se comportava muito bem seguindo essa técnica. E aí, por isso, ele desenvolveu uma forma de captar esses fractais para pegar o momento certo da onda, que eu vou mostrar mais especificamente para vocês. E aí, estudando isso, a gente conseguiu analisar e ver que esse cenário não é muito assertivo, tanto na alta quanto na baixa. E aí desenvolvemos, embarcamos essa tecnologia nesse robô e testamos exaustivamente. A gente vai falar um pouco especificamente disso mais lá na frente, sobre o nosso compromisso. E viu que, num tempo gráfico que a gente definiu para trabalhar esse robô, a gente conseguia pegar esses elementos. Só que nada no mercado financeiro é previsível. É importante que você que está assistindo esse vídeo entenda isso. Não existe. A única certeza que a gente tem é que o preço vai se mover. A gente usa leituras do preço, comportamentos do preço, para ter uma tendência para escolher um sentido de operação. Não existe bola de cristal nesse mercado. Por isso que existe o risco de cada operação envolvida, porque se todos conhecessem o sentido correto de uma operação, não faria sentido nada estar sendo explicado, nada estar sendo oferecido, porque todo mundo já poderia estar usando isso há muito tempo. Um outro ponto interessante aqui é que o robô trabalha numa janela de operação que foi exaustivamente testada e que tem um melhor resultado. Ele tem um forte gerenciamento de risco, né? Você define parâmetros para preservação do capital, tá? E a gente trabalha com o MetaTrader 5, que a maioria das corretoras do país utilizam. E o robô fica numa VPS, tá? E fica conectado diretamente com sua corretora. Outro ponto importante, vou voltar até o slide aqui para mostrar para vocês, é o seguinte. Um momento só. Esses fractais aqui, eles aparecem no gráfico, e aí o que acontece? Você, através da técnica que a gente desenvolveu, a gente mira no término da segunda onda, nesse ponto aqui, para entrar comprado nesse caso aqui, que isso aqui é uma tendência de alta. Isso aqui a tendência é subir, né? Ó, a gente tem nesse time frame de 30 minutos, a gente tem esse comportamento até aqui, tá vendo? No time frame de 15 a gente já tem esse outro aqui. Então a gente tá focando na maior perna aqui, na perna 3. Nosso objetivo é pegar essa perna aqui. Não essa, é pegar essa perna 3 aqui. Então a gente tem uma forma de captar isso através de médias móveis, mas a gente nunca sabe se a gente está no início ou no término de um movimento. Então por isso que não é 100% previsível. Por isso que às vezes o algoritmo tem falha. Então, apesar da gente ter um alto grau de assertividade, é importante vocês saberem que nada é 100% previsível. Vamos seguir em frente. Então esses aqui são os resultados do nosso robô. Né? Essa aqui é uma curva diária que mostra a oscilação do mercado. O robô perde, ganha, perde, ganha. Atualmente ele tem ganhado mais do que perdido. Né? A gente veio de uma curva de uma ascensão muito grande. A gente ganhou muito nos últimos... Já estamos em janeiro, aqui tem 5 meses de operação. A gente teve uma queda bastante acentuada em janeiro em função do grande movimento da bolsa. Mas a gente percebeu algumas melhorias e ajustamos os robôs nesse período.
e a partir de fevereiro a gente começou a retomar o crescimento, tá? Esses dados são recentes, de fevereiro, mas mostra que existe uma inversão de movimento, tá? Então, é importante ver aqui na curva que existem momentos de perda, gente, porque quem está entrando no mercado de renda variável e não está disposto a perder, esse mercado não é para você, tá? É bom ficar claro porque tem que ter estômago, tem que colocar o dinheiro e deixar o robô trabalhar, porque existem, como eu mostrei lá, percepções e comportamentos do mercado que geram os preços de forma aleatória. Então a gente nunca sabe o que é que vai acontecer efetivamente. Quando a gente tem um sinal para entrar, a gente acredita no sinal, mas nem sempre esse sinal vai refletir uma operação de sucesso. Pode ser que a gente tenha perdas, tá? E outra coisa, quando a gente trabalha com robôs em escala, existem vários robôs no nosso portfólio, vários robôs atuando no mesmo ativo financeiro, na mesma técnica. Às vezes é possível que cada robô se comporte de uma forma diferente, entre num nível de preço diferente, e isso vai fazer diferença, porque o mercado é uma lista de negócios. Quem entra primeiro vai ter um nível de ganho e de perda. Quem entra depois vai ter um outro nível de ganho e de perda. Então pode ser que os resultados, né, sejam diferentes, mas a longo prazo tende a ser uniforme. Então é importante ter a consciência de que existe risco e que o movimento é a longo prazo. Não fique pensando que você vai entrar, você pode entrar nessa parte aqui do movimento e achar que o robô não funciona, mas não é assim. O mercado se comporta de uma forma que às vezes a gente não consegue perceber, como ninguém consegue. Então, nesse período, só para mostrar aqui uma comparação do nosso robô, né, com os outros índices que estão disponíveis no mercado. LCIs, a taxa Selic, a cotação do dólar, a poupança, um CDB indexado 100% CDI e o próprio Ibovespa. A gente já esteve acima do Ibovespa, né? Tivemos em janeiro agora essa queda, mas acreditamos que a partir de fevereiro a gente tende a voltar a ficar ou encostado no Ibovespa ou acima desse Ibovespa, que é o nosso objetivo enquanto provedor de robôs, tá? Bom, vou mostrar para vocês aqui na prática como é que o robô funciona. Essa aqui é a tela do robô, tá? Esse aqui é o robô, como eu falei para você, trabalhando no ING19, tá? Que é o mini índice, tá? 2019. Essas médias aqui que são os capturadores dos fractais. Isso aqui é um exemplo de uma operação, gente. Vou mostrar para vocês. Vou aproximar um pouco mais para ficar mais nítido. A gente desenvolveu a técnica que eu falei para vocês, tá? E aí a gente utiliza essas médias como forma de filtrar aquele movimento para pegar a terceira onda, lembra? Então, quando a gente tem esse movimento aqui, ó, a gente entrou comprado nessa operação aqui, o candle desceu, a gente entrou comprado aqui nesse ponto e saiu aqui, provavelmente por uma questão de break-even, tá? Que a gente tem no nosso robô um mecanismo de segurança. Como ele não chegou no alvo e voltou a operação, para não perder, a gente saiu no break-even. Então essa foi a primeira operação do dia. Na segunda, ele entrou aqui e foi até um certo ponto, tá? Saiu também no trailing stop, que a gente tem um mecanismo de segurança para preservar o capital. Foi até em cima aqui, né? O trailing subiu. Na hora que ele abriu o outro candle, aqui desceu, ele fechou aqui essa operação. Então essa aqui a gente saiu no 0 a 0, essa aqui a gente ganhou alguma coisinha. No segundo momento a gente fez uma outra operação. Por quê? Porque o setup ainda dá a condição de entrada. Então o nosso setup ele não faz muitas entradas por dia. É um setup seletivo. Porém, no momento que ele abre, se tiver condição, ele vai entrar. A gente tem um limite de perda por dia, né, de stop por dia, que se alcançar esse stop,
a gente não opera mais. Mas se tiver condição, a gente vai operar. Então aqui, novamente, deu um novo sinal de entrada, ele entrou, fechou a operação nesse ponto aqui. Aqui, teve outro sinal de operação, ele entrou e fechou aqui em cima. Então nesse dia aqui, foi muito bom. Então a gente saiu no 0 a 0, aqui a gente ganhou, aqui a gente ganhou. Aqui a gente ganhou e nessa sequência aqui a gente perdeu. Porque faz parte do jogo. Faz parte do jogo perder. Então aqui a gente entrou aqui apostando que o preço ia subir e por algum motivo caiu. Então faz parte. Bom, em relação ao nosso compromisso, uma coisa que é importante que vocês saibam é que todos os nossos produtos são testados em vários níveis, né? Tanto com performance quanto com a garantia de integridade de todas as nossos mecanismos de segurança para que a gente possa oferecer um produto de qualidade. Então a gente tem um laboratório que faz toda essa verificação para garantir que a gente está colocando no mercado um produto testado e que tem no passado, porque os dados que a gente pode testar são dados que aconteceram, né? Resultados, tá? Só que a gente só coloca para vender os nossos produtos depois de testados também em conta real, né? Com dinheiro, né? De verdade. E esse dinheiro é capital próprio da empresa. Então a gente não está oferecendo para vocês uma coisa que não foi testada na prática, né? Ela foi testada simulada e ela foi testada com dinheiro de verdade. E a gente pode mostrar para vocês, esses resultados todos que eu mostrei para vocês são todos de conta real, não são de conta de brincadeira, tá? A gente tem robôs na nossa empresa que variam de 5 contratos, né, de lote de 5 contratos até 250 contratos. Então são pessoas de vários tipos, de várias classes diferentes e que operam juntos e dividem essa rentabilidade, porque proporcional, óbvio. Por quê? Porque o nosso robô é um robô que entra na tendência. Ele não é um scalper, ele não está preocupado em se aproveitar de momentos específicos que acontecem em congestões de mercado para ganhar dinheiro. A gente entra a favor da tendência. E os nossos produtos, quando tem performance, é aí que a gente pode oferecer aos nossos clientes, porque passaram por um exaustivo teste e por nosso protocolo de verificação e tudo mais, tá? Então é importante para vocês saberem que ao adquirir um produto nosso ou produto de qualquer pessoa, né, que trabalhe com renda variável e que opere no mercado de futuros ou não, é que existe risco nas operações, tá? E se você não se sentir confortável em assumir esses riscos, então eu te digo sinceramente que esse mercado não é para você, tá? Porque existe um movimento forte que um dia você vai ganhar, outro dia você vai perder, né? Os nossos produtos só são colocados à venda depois que a gente percebe e constata que existe uma consistência que vai garantir que o cliente, no longo prazo, tenha uma curva de capital crescente. Às vezes ele pode entrar num momento que ele tomou alguns stops e isso não aconteceu imediatamente, mas a longo prazo, pela base que a gente tem e sabendo também que a garantia dos nossos resultados não reflete o futuro, a gente acredita que pelos dados que a gente tem e pela técnica que a gente utiliza, isso é uma questão de tempo, que pode ser que isso aconteça, mas nada é garantido no mercado de renda variável. Beleza, gente? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um vídeo de uma operação em tempo acelerado para que vocês possam acompanhar como o robô opera, tá? E já me despeço de vocês. Agradeço a atenção e até logo.